Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai todas as semanas aos lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico e de outras naturezas, para o telespectador, através das figuras que detêm esse poder. Os senhores têm um conhecimento do poder através da imprensa, mas é a face externa do poder. Aqui no nosso programa, Anatomia do Poder, procuramos que os senhores conheçam quem detém o poder, aqueles que têm o poder intelectual e de que forma pensam e quais são as suas contribuições para o país. Hoje eu tenho como convidado um queridíssimo amigo, companheiro de lutas, um dos baluartes contra a corrupção no Brasil, respeitado como jurista no Brasil e no exterior, foi professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, era admirado pelos alunos quando deixou a faculdade, descendo aquela escada, todos os alunos se uniram para aplaudi-lo pelo que ele tinha dado de contribuição a esse país, que é o professor Modesto Carvalhosa, que foi outro dia, inclusive, por um movimento de intelectuais, lançado como candidato à presidência do Brasil. Nós vamos conversar um pouco com ele. O seu livro sobre a corrupção no Brasil causou um impacto nacional e uma reflexão em todos os meios intelectuais, nos meios acadêmicos. E vamos conversar um pouco sobre sua biografia, sobre o seu livro e sobre a sua visão do atual momento do Brasil. Meu querido Modesto, muito contente de tê-lo aqui no meu programa. Entende? Aqui no nosso programa, os meus amigos, nós sempre nos tratamos de você. Claro. Eu gostaria, como eu estou te tratando de você, de você também, como nós fazemos no nosso dia a dia. Exatamente. Eu fico muito feliz, muito honrado de participar desse programa, que é muito conhecido. A Rede Vida é muito também vista pela sua importância de manter as tradições brasileiras de religiosidade, de família, todos os valores importantes para que a sociedade brasileira não se dissolva, de modo que ela é um esteio da sociedade brasileira, muito importante. De modo que fico muito contente de estar aqui às suas ordens para responder às suas questões aí. Eu queria que você contasse um pouco da sua carreira, para que eles conheçam como professor, como autor, como escritor e como o grande jurista que serve de modelo para a juventude acadêmica na parte de direito no Brasil atualmente. Meus pais eram professores, minha mãe era professor de escola pública, primário, formada, normalista naquela época, né? E meu pai era professor de inglês também, do curso secundário, onde eu sempre fui um homem, um rapaz, menino, ligado sempre a esse círculo de professores e tal, que frequentavam a minha casa e tal, e eu sempre quis ser professor. Era a minha vocação. Mais do que advogado, sempre procurei ser mais professor do que advogado. E assim eu comecei minha carreira na Universidade de São Paulo e também no Mackenzie, onde também fui assistente do professor Filomeno Costa. E nessas duas instituições eu procurei realmente dar as minhas aulas sobre direito comercial e criar um pouco aquele espírito de que um professor não é apenas aquele que transmite conhecimento, mas é um educador. De modo que, naquela época, me lembro muito bem, meu pai era um educador reconhecido, que nós devíamos discutir nas aulas as coisas fundamentais sobre a própria vida social, a vida coletiva, a vida política, em meio, inclusive, à época em que se tinha uma ditadura militar muito rigorosa no Brasil. Então, é esta a minha carreira de professor, e que eu, com oportunidade, tive também de escrever meus livros sobre matéria societária, direito societário, etc., e também sobre o direito de corrupção, quando fiz parte da comissão especial do presidente Itamar
para verificação daquele escândalo dos anões do orçamento. Lembro. E naquela época a nossa comissão fez um trabalho maravilhoso, ficou um ano trabalhando, e com base nesse trabalho é que eu fiz o livro, o primeiro livro, o Livro Negro da Corrupção, em 95, e ganhei inclusive o Prêmio Jabuti de Literatura Jornalística. E, posteriormente, com a nova lei de anticorrupção, eu ensaiei um novo trabalho sobre a própria lei e seus efeitos na sociedade, que foi muito oportuno, porque logo após a lei, os escândalos todos ocorreram através dessa Operação Lava Jato e outros segmentos que nós temos visto aqui no Brasil. Não, isso é extraordinário. Os telespectadores, o Itamar era meu amigo também, era seu amigo também. Grande amigo. E é interessante como o Itamar tinha essa preocupação, né? Muito. Eu me lembro, não se fala nada em relação à presidência do Itamar. Nada. A substitui o presidente Collor. E é interessante porque conversar muitas vezes ele poderia até não entender um pouco os problemas que discutiam, por exemplo, matéria tributária, quando conversávamos, etc. Mas ele tinha uma sensibilidade, graças a ele é que tivemos o Plano Real. Ele soube escolher as pessoas e ele levava as coisas para frente, uma preocupação de realmente servir. Eu tenho, assim, uma lembrança muito agradável. Ele tinha do uma coisa chamada decência. E uma decência. Simplicidade no contato. Humildade. Isso. Entende? Ele é grande eu me lembro uma vez nós estávamos no Palácio, numa reunião da Academia Internacional com ele, e ele, aí, no intervalo, disse: vem aqui comigo, disse, nós chamamos de você. Então, subimos uma escada onde estava servindo café, ele foi pegar o café para me servir na frente de todo mundo. Era de uma humildade extraordinária. Eu gostava muito do Itamar. De um homem público. Em todo sentido. Exatamente, foi essa a sensação. E um presidente contra não se fala nada contra ele. E cada vez se fala melhor dele e vai se reconhecer. Cada vez fica mais na história do Brasil. Exatamente, impressionante. Agora, voltando ao problema do seu livro, da sua... você, no momento em que estourou a Lava Jato, entende? Você lançou o livro, e o livro causou um impacto nacional por causa de um apoio de um advogado, da sua expressão, de um jurista, da sua expressão, aquilo que estava desventrando uma realidade muito triste no Brasil. Exatamente. De que nós tínhamos tido 13 anos, entende, em que o Brasil foi saqueado, assaltado. E agora, hoje, nós estamos com algo que me impressiona muito, entende? Embora eu tenha, muitas vezes, criticado a delação premiada, não pela delação, mas pelas prisões preventivas prolongadas, reconheço que o Brasil deve muitíssimo ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato. E reconheço que, se não fosse, digamos, você, com o seu livro, na parte intelectual, na parte de reflexão acadêmica, e o próprio juiz Sérgio Moro exercendo, nós não teríamos chegado a esse ponto. Agora, algo que a mim me revoltou, e eu queria ouvir sua opinião, foi alguém ter dito que corrompeu 1.829 políticos, que fez uma fortuna à custa de todos os benefícios, que indiscutivelmente ganhou até por saber o impacto que iria as suas delações, vendendo ações da sua empresa na alta, comprando dólares na baixa, pudesse ter uma impunidade completa do ponto de vista penal, de poder sair do Brasil nem podendo ser acariada. As pessoas que ele acusou, porque estando nos Estados Unidos, sem ter necessidade de voltar para o Brasil, porque ele saiu com liberdade absoluta. Como é que você vê a delação premiada, você que é especialista na matéria, considerando a impunidade absoluta de alguém que se confessou um dos maiores corruptores da história do Brasil? Não, realmente aí a questão da delação premiada, como você falou, é um instituto extraordinário que tem
se prestado à nova concepção da luta contra o crime, ou seja, no mundo inteiro, através dos tratados internacionais, nós verificamos que o que se procura hoje é dissolver as organizações criminosas. O que interessa para a coletividade, para a sociedade mundial e dos diversos países, é que não haja organizações criminosas. E a delação premiada é uma forma de antecipar toda a investigação, de torná-la eficiente e eficaz para realmente esta, vamos dizer, dissolução das organizações criminosas. Então, a delação premiada é uma grande descoberta em matéria de investigação e de indiciamento, acusação e condenação ou absolvição. Mas no caso aqui do Brasil, esta delação premiada, que é fundada numa lei de 2013, ela foi absolutamente ilegal, ou seja, pelo artigo 4º e parágrafo 4º da lei, não se pode fazer vamos dizer assim, uma anistia judiciária de processo judicial para os chefes do bando, os chefes da organização. Isso está expresso no parágrafo 4º do artigo 4º da lei que instituiu a delação premiada no Brasil. Portanto, esta remissão penal é absolutamente ilegal, como falei. Ela não tem nenhum fundamento, ela é nula sob o aspecto legal. Não poderiam os dois serem realmente anistiados judicialmente. Exatamente. Modesto, nós vamos continuar no próximo bloco, porque os meus amigos de trás da câmera estão sinalizando que esse bloco terminou. Mas vamos falar exatamente sobre esse aspecto no próximo bloco. Ótimo.